Olá, meus amados irmãos, bendito seja Deus, bendito seja o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Louvado seja o santo nome do Deus vivo, louvado seja Deus, o santo nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, a Bíblia nos fala que por conta do amor de muitos esfriar, por conta da iniquidade, o amor de muitos esfriará. E também viria o tempo da apostasia. Você sabia que a maioria desse povo que se diz carregar a Bíblia e que se diz crer no Senhor Jesus Cristo estão apostatados? Se apostataram? Ficaram cegados. Eles não conseguem mais olhar para a Bíblia e ver o que a palavra de Deus diz. Ele prefere acompanhar o que aquele homem ali que está no púlpito, que púlpito hoje virou. A coisa mais lucrativa que tem hoje é púlpito. É mais lucrativo do que você investir nas bolsas de valores. É mais lucrativo o púlpito hoje do que você colocar dinheiro na poupança. Púlpito hoje é dizer que você tem um emprego garantido, você tem uma aposentadoria garantida. É isso que significa o púlpito hoje. É isso que significa os púlpitos de hoje. É dar garantia àquele homem que está ali, ele não quer mais trabalhar, ele não quer fazer nada porque tem um púlpito. E púlpito é o ganha-pão dele. Por quê? Porque muitos se apostataram. Por isso que o povo está cego. E eu vou provar para os senhores e senhoras como o povo está apóstata. Como o povo se apostatou. Como o povo não conhece o Evangelho. Porque qualquer vento de palavras que aquele líder falar, o povo sem ter conhecimento da palavra vai e acredita e acompanha. Eu não quero aqui conjecturar, eu não quero aqui, estou aqui para ofender ninguém, eu estou aqui para pregar o Evangelho e desmascarar qualquer um, seja ele o papa, o padre, o pastor, o bispo, quem for, desmascarar quando estiver fora da palavra, quando estiver levando o povo com uma mentira disfarçada de verdade. Quero dizer, como é que funciona uma profecia? Uma profecia, você profetiza, mas você tem que ter o assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Aí você fala daquela profecia. Mas hoje tem pastores que estão profetizando em seu próprio nome. Então essa profecia, quando o pastor vai no púlpito, convoca toda uma igreja, coloca um monte de igreja, faz um pool publicitário das igrejas do tal pastor. Convoca o povo para profetizar em nome dele e esse povo concorda, é porque esse povo está cego. É porque esse povo está apostatado, esse povo não sabe o que está dizendo, o que está acreditando. Uma profecia tem que ter, assim diz o Senhor. Se o pastor profetizou e você observou e não vem com o assim diz o Senhor, ele está profetizando no nome dele mesmo, essa profecia é fake news. E o pior é que o povo acredita. Porque o pastor ele tem poder de persuadir as pessoas e dizer, olha, se você crê naquilo... Para isso acontecer, você tem que concordar com isso que eu estou falando. Você tem que concordar com esse ato profético. Porque ele é a autoridade máxima da igreja. Ele é o dono da igreja. Então, é lamentável que isso aconteça. E os coitados dos irmãos, sem ter nenhuma visão espiritual, tem que concordar com o homem. Tem que concordar, porque isso é uma chantagem emocional, para que você não discorde, você tem que concordar. Você lembra daqueles 400 profetas lá do reinado de Acabe? Todo mundo que estava ali no pátio concordaram.
um profeta lá chamado Zedequias, que fez aqueles 2 chifres de ferro, era o profeta chifrudo, que persuadiu o povo todo. Todas aquelas pessoas, aquela multidão que estava ali no pátio, Acabe e Josafá e os 400 profetas, só que Zedequias era o chefe daqueles profetas. O povo estava tudo persuadido a crer naqueles 400 profetas. Mas chegou um homem, porque Deus só precisa de um para desmoralizar tudo. Deus só precisa de um homem só para dizer, não, isso aí está tudo errado. É isso mesmo. É o que eu vou fazer agora. Eu vou mostrar que isso não é profecia, isso é profetada, isso é fake news. Não creia nisso. Não creia nisso. Presta atenção aqui, assista esse vídeo do começo ao fim, que eu vou te provar como é muito fácil hoje enganar muitas pessoas, muitos irmãos sinceros, que estão dentro da mensagem do profeta, o irmão William Branham, mas que estão sendo enganados, porque eles têm que concordar com o pastor. Mesmo que o pastor esteja errado, mas tem que concordar com ele. O que foi que o irmão Branham falou? Vocês sabem o que foi que o irmão Branham disse? Se aquele pastor não estiver te levando para a palavra, se ele estiver mostrando a você, ensinando você coisa errada, deixa ele, sai de perto dele. Deixa ele falando sozinho e segue teu caminho. Mas o povo quer deixar o pastor? Se o homem é o proprietário das igrejas, é um grande empresário dentro da mensagem das igrejas, será que esse povo, cauterizados, eles vão deixar? Não vai. Mas o espírito de Micaías chega para dizer, está errado, essa profecia é falsa, isso não tem nada a ver com Deus. Vamos assistir aqui. Olha aqui. Isso aqui é uma praia chamada Praia de Campina, aqui no litoral norte do estado da Paraíba. Fica aqui perto da Praia de Baía da Traição, que é do município de Rio Tinto. A Praia de Campina pertence ao município de Rio Tinto. Baía da Traição já é um outro município que fica perto também. Dessa praia aqui, desta praia, para a Praia de Baía da Traição, que é tudo colado, é 1 quilômetro. 1 quilômetro de uma para outra. Então, o mar, por motivo do aquecimento global, né, a força da natureza, o mar está invadindo essas praias. Tanto a Praia de Campina, quanto a Praia de Baía da Traição. Só que esse pastor que profetizou no nome dele, dizendo que o mar vai recuar, ele tem uma casa boa aqui nessa praia de Campina, cujas águas estão se aproximando perto da casa dele, como também perto da casa de outros irmãos que tem uma outra casa lá. Por quê? Porque essa profecia, o mar vai recuar. É óbvio, ele tem uma casa lá, e o outro irmãozinho tem. E você sabe que existe o comércio imobiliário. E no comércio imobiliário, se o pastor investir um bom dinheiro na casa dele, lá que é uma bela casa, que Deus abençoe, ele vai perder dinheiro, porque quem é que vai querer comprar uma casa sabendo que o mar está invadindo? Então a profecia dele, vocês têm uma ideia, porque o povo está cego. A profecia do pastor foi só para beneficiar ele e aqueles irmãos que estão ali. É uma profecia do pastor e não uma profecia assim diz o Senhor. É a profecia dele. Então o que é que ele vai? Ele vai convocar o povo em um ato profético. Veja só o que ele diz. Eu quero convocar toda a igreja e colocar as igrejas todinha, onde ele é o empresário. Ele é um grande empresário de púlpito. É empresário de todas essas igrejas. E abrindo mais igrejas em tudo que é lugar. Vai abrir mais igrejas. Pode abrir quantas for. Não queria a fama? A fama está aí.
Não é isso que queria? Mas cadê a unção de Deus? Cadê o Espírito de Deus hoje? E vocês? Onde é que está o Espírito de Deus? Por isso que acontece isso, por isso que acontece essas profetadas que vocês estão dando aí, para iludir, persuadindo as pessoas ao erro. Isso não é profecia, isso é profetada. Eu vou mostrar a vocês aqui, eu vou fazer uma apanhada aqui de como é que está a praia hoje, o mar invadindo tanto o Baía da Traição quanto a praia de Campina. Vou te mostrar também, no aquecimento global, as geleiras sendo dissolvidas pelo calor. Claro que a geleira dissolver, vai aumentar as águas do mar. E a tendência do mar é avançar, não é recuar. A profecia do pastor diz que o mar vai recuar. Como é que o mar vai recuar, rapaz? Não, tem que recuar para beneficiar a minha casa lá em Praia de Campina. Entendeu como é que é a coisa? E o povo tudo cego, rapaz. E o povo tudo lá cegado, se levantou todo mundo para apoiar uma falsa profecia. O pastor disse, não, mas eu tive assim, eu senti no coração, porque pensando lá no livro de Jó. Porque no livro de Jó está falando sobre o mar. Vamos ler aqui o que é que diz a palavra de Deus, o que é que diz o livro de Jó. Talvez esses irmãos aí não leu isso aqui direito. Talvez esses irmãos que caíram nesse conto do vigário, não leram. Mas vamos ler aqui a palavra de Deus. Jó capítulo 38. Abra sua Bíblia aí. Vocês aí que creem nessa profetada desse pastor, abra sua Bíblia aí. Vamos lá. Jó capítulo 38. No versículo, eu vou ler do 8 ao 11. Do versículo 8 ao 11. Aqui, Deus falando para a natureza. Diz assim, Jó capítulo 38, versículo 8 ao 11. Ou quem encerrou o mar com porta quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura, porque as nuvens é que vigia a terra. Vocês leram na mensagem do profeta de Deus, o irmão Branham, que o irmão Branham falou que a lua, ela é um guarda. Ela é como se fosse um cão de guarda vigiando o mar. Porque se a lua não vigiar, o irmão Branham diz que o mar invade a terra. Se a lua não vigiar, então está aqui dizendo em Jó. Quando transbordou e saiu da madre. Quando eu pus as nuvens por sua vestidura, para vigiar o tal do mar, e a escuridão por envolvedouro. A escuridão à noite também vigia o mar. Quando passei sobre ele o meu decreto, sobre ele quem? Aqui está falando sobre ele quem? Sobre o mar. Sobre o mar. Quando passei sobre o mar o meu decreto, e lhe pus portas e ferrolhos, e disse, até aqui virás. Até aqui virás. Pronto. Até aqui virás. Mas Deus falou aqui, esse até aqui, até onde? Será que o mar vai ser só até aí, na beira da praia? Aqui no Cabo Branco o mar só vem até ali? Será que isso é a medição de Deus? Foi até ali que Deus disse que ele tinha que ficar? Ninguém sabe. Esse até aqui virar, ninguém sabe aonde é que o mar pode parar. É isso? O pastor disse que o mar vai recuar. Se ele disse que o mar vai recuar, mesmo que o limite do mar fosse ali na praia de Campina, na beira da praia, ele estava contrariando aqui a palavra de Deus. Como é que o mar vai recuar? Está entendendo, irmão? E disse, até aqui virás, e não mais adiante. E aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Aqui quebrarão agora. Esse aqui de Deus nem eu sei,
nem você sabe e nem cientista nenhum na Terra sabe. Não sabe qual é o limite do mar. Já mediram as profundezas do mar, por um acaso? Ninguém sabe. Então o limite das ondas é até aqui. Mas aqui, esse até aqui não é o que Deus diz. O mar ele vai avançar e não recuar. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Eu estou lendo a palavra do Senhor. Aqui não é a palavra de Josemar. Aqui é a palavra do Senhor, que é diferente de ser a palavra do pastor. A profecia do pastor. Profecia de pastor vai cair por terra. Vai ser fake news, não vai ser profecia, vai ser profetada. Mais uma profetada desse pastor. Ele teve a primeira que disse que o coronavírus em 2019, quando surgiu o coronavírus, ele pregou uma mensagem dizendo que o coronavírus ia morrer, estava morto. Eu aqui falo, o coronavírus está morto. Eu acho que até tiraram aí do YouTube essa profetada. Hein? Está morto. Matou mais de 7 milhões na terra o coronavírus. Inclusive, pessoa da própria igreja desse pastor morreu também de coronavírus. Quer dizer que a profecia caiu por terra. O coronavírus é um vírus que já está lançado no ar. Não vai se acabar, não. Só no dia que Deus queimar a terra mesmo e acabar com essas pragas todas. É como o vírus aí da febre amarela, da malária, da poliomielite. São vírus que estão soltos no ar aí. Aí tem as vacinas para combater o vírus. Aí tá certo. Aí eu chegar aqui e dizer, eu aqui vou profetizar que o coronavírus vai acabar, vai morrer, não vai ter mais coronavírus, e vocês não tomem vacina não, porque o coronavírus morreu. Isso é profetada, isso é mentira. Mas fazer o que o povo acreditou? Né? Não acreditou? O homem não ganhou fama? Não está com muita fama? Não se projetou nacionalmente? Olha a condição espiritual da igreja como é que está hoje. Estão vivendo só de fogo pintado na parede. Porque a unção de Deus mesmo já saiu desse ministério aí faz muito tempo. E eu tenho falado isso e falo e digo na cara de qualquer um. A unção de Deus já voou. Deus, o Espírito Santo está lá fora. O Espírito de Deus está lá fora, não está nessa igreja. Pode pregar aí de abalar céu e terra, mas a unção do Espírito Santo de Deus não se encontra mais nesse ministério, porque este cidadão, ele foi blasfemar daquilo que ele não sabe, ele foi blasfemar de Deus. E assim, por isso está aí caído. Até a cara do homem está deformada. Até o rosto do homem está deformado. O cara está parecendo um japonês, com os olhos tudo espichado assim. Está deformado. Sabe o que isso significa? A deformação do ministério. O ministério ficou com outra cara. Não tem mais a cara original que tinha lá atrás, quando começou. Lucas capítulo 21, versículo 25. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra. Angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. O mar está bramindo, o mar está doido para entrar na terra mesmo e invadir mesmo. É a palavra de Deus que diz. Aí como é que eu vou chegar aqui e dizer, não, eu profetizo que o mar vai dar uma recuada. Vai recuar geral em tudo que é lugar. Ora, aqui tem um vídeo aqui que a ciência diz que a cidade do Recife, com esse aquecimento global, futuramente ela será invadida pelo mar. Será que os irmãos do Recife aí também creram nisso? Que o mar vai recuar? Só sendo tolos. Só sendo uns tolos, uns cegos, se apostataram. É isso que acontece hoje. Vamos ver aqui o que foi que esse pastor falou para induzir toda a igreja e aqueles que estavam conectados com ele. Veja que absurdo, que erro grotesco
Sabe por que isso acontece? Porque o povo está cego. O povo está olhando para o homem. Está confiado no homem. Mas se o homem está caído, caiu espiritualmente, perdeu a unção. Aí acontecem essas coisas. Observa aqui. Você observa que aqui, esse digno pastor vai dizer que ele está ali em um ato profético. Presta atenção. Você não está sozinho. Eu estou aqui hoje à noite dentro de um ato profético. A minha mãe está sentada ali, mas eu estou abençoando a vida dela também. Quando eu falei sobre o avanço do mar, foi assim que eu falei? Que ele vai recuar? Eu vou chamar a igreja para um ato profético. Eu vou chamar a igreja para um ato profético. Vou chamá-los para nós nos colocarmos e fazermos um ato profético. Um ato. Observe o que o pastor diz. Veja que não é Deus, é ele. Eu vou fazer um ato profético. É eu e mais eu. Deus está fora. Que na realidade Deus está fora dessa profetada aí mesmo. Vamos ouvir novamente. Eu vou chamá-los para nós nos colocarmos e fazermos um ato profético. Um ato profético. Que o mar, a partir de agora, ele recue. Para nós nos colocarmos e fazermos um ato profético. Profecia. Um ato profético. Certo. Que o mar, a partir de agora, ele recue. 30 de setembro de 2025. Eu quero que os estudos que vão fazer o ano que vem, o mar vai ter que recuar. Que sem eles não tem explicação. Pela profecia vai dele. recuar. Olhe como o povo está cego. Eu vou chamá-los para nós nos colocarmos e fazermos um ato profético. Certo. Um ato profético. Qual é o ato profético? Que o mar, a partir de agora, 30 de setembro. Recue. O mar vai recuar. Quero que os estudos que vão fazer o ano que vem, para você ver como o povo está embriagado. Vejam agora aonde é a praia de Campina. Aqui no litoral norte da Paraíba. Essa é a praia de Campina, onde o pastor tem uma casa lá. Uma boa casa. Então o mar está avançando. Como avançar também em Baía da Traição. Em Baía da Traição a devastação está sendo pior. Mas como o problema é o comércio imobiliário, certamente o pastor não quer que a casa dele perca valor, aí está dizendo que o mar vai recuar. Aí é a situação. Isso aí cai de Campina. Quando ele diz que o mar vai recuar. Isso aqui é em Baía da Traição, que é a 1 quilômetro de Praia de Campina. O mar está invadindo e a questão imobiliária aqui, essas casas, muitas perderam valor. Isso aqui é o mar de Baía da Traição, que fica a 1 quilômetro da Praia de Campina. A casa. Mas a profecia do pastor é que o mar vai recuar. A profecia é do pastor e não do Senhor. Aqui na praia da Baía da Traição. Aqui é o litoral norte da cidade, o qual está sendo mais afetado. E a gente vai mostrar para vocês aqui a força do mar, que é uma coisa incrível. E onde já levou aí muitos imóveis aqui dessa praia. A gente vai ver muita destruição. Vocês estão vendo aí a força do mar aqui embaixo. E ela vai batendo ali, pessoal, todo dia, dia após dia, e vai destruindo aos poucos, vai derrubando ali as paredes, vai derrubando os muros, né, as escadas, enfim. Tem muitos imóveis aí sendo realmente destruídos pela força do mar. Vocês estão vendo aí a força que tem aqui embaixo, ó. É realmente algo impressionante. Eu nunca tinha visto aqui no Nordeste algo com tanta
força, né, em relação aqui ao avanço do mar, e está sendo constante, né? Não é só uma maré alta, é todo dia, pessoal, está acontecendo isso aí que vocês estão vendo. A destruição está muito grande. Olha aqui embaixo, por exemplo, a situação desse imóvel aí na frente, pessoal. Olha o que já aconteceu aqui. É surreal. Realmente derrubou todo o muro ali, ó. Já levou ali a casa que era em cima. Olha só, rapaz. E os imóveis aí, pessoal, estão todos à venda praticamente aí por um preço, assim como dizem no ditado, bolo de final de feira, né? Quando não vale mais nada, então o pessoal está tentando se desfazer. E esse é o medo do pastor para o mar não destruir a casa dele, porque o valor está lá embaixo. Aí vai e profetiza dizendo que o mar vai recuar. Vocês estão vendo aí como é que está a situação do mar? Todas as casas aqui uma parte desse não vai existir, não. Liberar aqui pro mar, o mar vai encontrar com o rio ali, ó. Eu penso o rio sim. Do outro lado. Eu acho que as pessoas aí, com certeza, é só por questão de tempo que vão ter sérios problemas nos seus imóveis. Mas o homem disse que o mar vai recuar para proteger a casa dele. E o povo... A gente vai voltando pro drone, o povo está com fila do homem. Então, com esse estudo, pessoal, a gente espera que o pessoal ache soluções, né, para esse fato triste que está acontecendo aqui nessa praia. Acho que era um restaurante aqui embaixo. Olha como é que tá aí, ó. Toda a parte de trás aqui do restaurante já demolida. Então, vamos ver aí qual vai ser as soluções que vão achar. Tomara aí que achem soluções concretas e duradouras para que possa tentar minimizar esse problema todo que está acontecendo aí. Para você ver como é que está a situação dos mares aqui do litoral norte da Paraíba. Meus irmãos, você sabe que hoje toda a ciência, o corpo científico mundial, estão de olho no aquecimento global. Esse aquecimento global é que provoca todas essas devastações na Terra. Queimadas, o mar querendo invadir a Terra, vendavais, tufões, tudo isso por conta do aquecimento global. As geleiras estão se dissolvendo. A Escandinávia, o Polo Norte, aquela geleira, grande geleira, estão se dissolvendo. Isso aí é água para o mar. Então o mar vai começar a querer tomar o seu espaço. Naquele limite que Deus falou. Você vem até aqui. E eu sei onde é o até aqui de Deus. Mas o pastor aí sabe onde é o até aqui de Deus. Aí vai e profetiza que o mar vai recuar. E isso não é profecia. Isso é profetada. Isso é fake news. Acredite, os tolos. Os tolos podem até acreditar. Mas um homem aqui, esse doidinho do Zorro aqui, de maneira nenhuma. Porque isso choca com a palavra. Até porque ele profetizou em seu nome. Não foi em nome do Senhor. Hoje em dia é difícil acompanhar as notícias sem ouvir alguém falando sobre o aquecimento global. As manchetes estão repletas de referências ao aumento dos níveis de temperatura aos combustíveis fósseis. As geleiras se dissolvendo. Isso é mais água para o mar. Começa com um som. Um gemido profundo e antigo ecoando pela vasta e branca imensidão da Antártida. Mas agora estão se agitando, fraturando, desabando com um rugido que abala o mundo. O que antes era raro agora é perturbadoramente frequente. Icebergs do tamanho de cidades se desprendendo, um sintoma de um planeta em sofrimento. O ar e as águas oceânicas que aquecem estão escavando o gelo por baixo, enfraquecendo esses gigantes congelados até que não possam mais se sustentar. Cada colapso é um aviso, um grito de socorro dos lugares mais frios da Terra. O silêncio que se segue é ainda mais inquietante.
enquanto novos icebergs derivam para correntes mais quentes, destinados a derreter e elevar os níveis do mar em lugares distantes. As geleiras estão se dissolvendo e a tendência é elevar o nível do mar. Então esse mar, a tendência é ele cada vez mais ele invadir áreas, né? Até chegar no limite de Deus. Porque Deus deliberou um limite, mas não se diz que o limite é esse que a gente está vendo aí. Por isso que essa profecia é fake news. Eu falo aqui sem ter nenhuma dúvida, diante da Bíblia de Deus, diante da palavra de Deus, diante do livro sagrado do Senhor, que esta profecia aqui é fake. Essa profecia é fake news. O mar vai recuar, mas não vai mesmo. O mar ele vai avançar e não recuar. Essa profecia foi Deus que profetizou isso, não. Não foi Deus, isso é a profecia dele. É ele que se intitula de profeta. Que agora até para querer ser profeta tem que ser para segurar o povo, né? Acabe também tinha 400 profetas, todos profetizando a mesma coisa. Vamos supor hoje, reuniu a igreja todinha e todos comungando da mesma voz. O mar vai recuar, o mar vai recuar, da mesma maneira que os profetas de Acabe profetizaram, dizendo que ele ia ser bem sucedido quando fosse tomar as terras lá em Ramote de Gileade. Aí apareceu um homem só para dizer, está tudo errado. Deus colocou um espírito de mentira na boca daqueles profetas. Como colocou esse espírito de mentira na boca desse profeta aqui, que se intitula profeta? Ele está com o espírito na boca de mentira, quando já pela segunda vez profetiza mentira. O coronavírus morreu, isso em 2019, profetizou isso. Foi publicado aí nas redes sociais. Eu até comentei a respeito e mostrei que isso era mais uma profecia falsa. Então, para você ver, para vocês entenderem o quanto o povo está cego, o povo se apostatou, o povo não tá ligado no que acontece hoje. Se Deus disse que esses espíritos de mentira iriam aparecer, eles estão aí. Só que as pessoas são apegadas ao homem, idolatram o homem, porque o Deus desse povo é o pastor. O pastor é o Deus dele. Ele não quer saber o que diga a palavra, ele quer saber o que aquele homem está dizendo. Porque assim, hoje existe uma manipulação. Muitos pastores, eles manipulam as pessoas. As pessoas servem como marionete deles. Ele manda para onde quiser. Ele bota a pessoa para onde quiser, porque eles têm o poder de fazer isso. Eles têm o poder de persuadir. E chega até a dizer, não, você vai ter que concordar comigo, porque Deus disse, aquilo que você concordar na terra, será concordado no céu. Aí faz a pergunta às pessoas, se você quiser ser abençoado, você tem que concordar comigo. Peraí, quer dizer que a bênção só vem para mim se eu concordar com o erro? Eu tenho que concordar com uma coisa que está errada para ser abençoado? Essa maneira que eles têm de pressionar as pessoas e de enganar as pessoas. Você é abençoado porque Deus te abençoa. Esse monte de coisa que foi falado aí, essas profecias, que Deus é contigo, que Deus vai te ajudar e que toda essa doença vai recuar, os problemas vão recuar, isso não é profecia, não é. Isso é se você crer. Todos os problemas que estão na sua vida, que está te perturbando, essa depressão, esse demônio, o inferno, todos vão ter que recuar diante da palavra de Deus, porque isso é uma promessa de Deus, isso não é profecia. Porque o Senhor Jesus Cristo já falou. O Senhor Jesus já falou que Ele seria nosso escudo, que Ele seria nosso
passar, essa tempestade vai passar, porque a promessa está aqui. Eu não tenho que vir aqui profetizar, dar uma de profeta para você e dizer, ó, irmão, essa tempestade eu profetizo, ela vai passar. Isso não é profecia, porque já está aqui falado na palavra de Deus. Então o povo é muito fácil de ser enganado, meu irmão. Estão aí tudo milionário esses homens. Se confia no seu padrão financeiro, depois que ganhou multidão, que abriu igreja em tudo que é lugar, continua milionário, aí agora é profeta. E o povo está aí, vai profetizar, profetizando mentira para as pessoas. Mas infelizmente, esse povo está cegado. Por quê? Porque estão segurados no homem. Se segurasse com a palavra, se lesse aqui o capítulo 38 de Jó, como o pastor disse que aquilo desceu no coração dele, se você lesse o capítulo 38 de Jó, você ia saber, pela revelação, que isso não é profecia, isso é profetada. Deus Deus botou um limite aqui no mar, mas ele não disse aqui que o limite é esse que a gente está vendo aí. Se o mar está avançando, então não é o limite de Deus. Agora, como o pastor quer que o comércio imobiliário, né, que a casa dele lá e a casa dos outros irmãos não perca valor, aí vai para um público profetizar que o mar vai recuar. Isso é fake news. É isso que tem que ser. Por isso que a Bíblia diz, irmão, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Muitos estão sendo enganados dentro da mensagem por muitos desses pastores que manipula, porque segura o povo, porque o povo não conhece a palavra de Deus e não conhece o que o mensageiro diz, o que a mensagem diz, o que o profeta diz. Olha, o irmão Branham disse que pelo gosto do mal, o mar já tinha invadido a terra, mas a lua está segurando ele. Onde é que tem a mensagem aí dizendo, o irmão Branham abrindo a boca para profetizar que o mar vai recuar? Não tem. Mas os profetas de hoje dizem até que o mar vai recuar. Vai dizer até que o mar vai ser transportado para a lua. E o povo acredita. E o pior é que o povo acredita, meus irmãos. Por isso que eu digo para vocês e afirmo categoricamente, de acordo com a Bíblia de Deus, essa profecia aqui, isso é fake news. Isso é fake news. Não dê ouvido a isso. Não dê crédito a isso. Porque não observar vocês que Deus está colocando um espírito de mentira na boca de muitos pastores dentro da mensagem. Deus está colocando um espírito de mentira na boca deles. Mas o povo continua cego. Sabe por conta do quê? Por conta da apostasia. Se apostataram. Hoje estão olhando mais para o homem. É o Deus de carne. Antes era um Deus de pedra, de barro, de ferro, que não falava, não ouvia. Mas hoje é um Deus de carne. Deus de carne chamado pessoas, chamado homens. Olha aqui um Deus de carne para o pessoal dessa igreja. Isso aqui é um Deus de carne para o povo. É um Deus de carne. O povo não quer saber do que está escrito aqui, não. O povo não vai olhar para a escritura. Vai crer no que o Deus de carne diz. E esse Deus aqui é adorado. Ele é adorado. Existe essa idolatria em cima dele. Com o rosto deformado. O rosto ficou deformado agora. Parecendo um japonês. Não sei se é botox ou se fez cirurgia. Isso aí é problema dele. Ele pode botar o rosto que for. Mas para você ver a qualidade de evangelho que está sendo pregado em cima desses púlpitos hoje. Isso é evangelho comercial. Isso é o evangelho comercial no sentido de segurar o povo e ganhar mais membros, porque o problema hoje é membro para a igreja. Porque quanto mais membro para a igreja,
mais recurso entra. Porque púlpito hoje é um negócio lucrativo. O que dá dinheiro hoje é púlpitos. Quanto mais membro, mais dinheiro. Estão preocupados com alma? Será que estão preocupados com alma? Será que tá? Não, estão preocupados. Eu estou ganhando alma para Jesus. Nada, você está ganhando é membro para a igreja. Você está ganhando é membro para a igreja, porque tendo membro, agora que vai dar conta lá no final, vai. Todo centavo que pegou, vai dar conta, vai prestar conta. A gente aqui na terra tem que prestar conta à Receita Federal do homem, a Receita do céu. Vai dar conta de todos os centavos que pegou. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos. Quero dizer para vocês que eu não tenho nada contra esse cidadão. Não tenho nada contra esse pastor. Pessoalmente, nada contra. Não tenho. Agora que precisamos observar o que esses homens estão pregando para as pessoas. E eu estou aqui e vou continuar aqui combatendo o bom combate desses espíritos. Eu não estou contra ele, não. Estou contra o espírito que foi pego nele, naquele momento. Esse espírito de mentira. Eu estou combatendo esse espírito e não a pessoa do homem, uma pessoa digna e honrada. Eu não estou combatendo ele, eu estou combatendo o espírito. Eu estou falando aqui de coisas espirituais e provando a vocês o que a natureza faz. O mar não recuará, o mar avançará. Isso é a palavra de Deus, para a glória do Senhor. Amém.